Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e o tema da nossa videoaula de hoje será operações com radicais. E a habilidade que se pretende desenvolver ao longo dessa videoaula é a seguinte: efetuar cálculos com números reais, ou seja, com radicais. Mais precisamente, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com os radicais. Mas vamos ver essas operações com radicais por meio de alguns exemplos. Então, vamos trabalhar primeiro a adição e a subtração. E essa primeira observação, ela é muito importante. E você deve sempre se lembrar desta observação nas operações com os radicais. Ou seja, qual que é a condição necessária para se realizar a adição e a subtração? Então, para somar ou subtrair radicais, eles devem ser semelhantes, ou seja, ter o mesmo radicando e o mesmo índice. Você deve pensar, professor, mas o que é radicando e o que é índice? Então, vamos ver por meio desse exemplo. Então, observe aqui que nós temos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. E esses radicais são semelhantes. Por que mesmo? Tem o mesmo radicando, ou seja, quem está dentro da raiz é o mesmo número. Então, radicando é quem está dentro da raiz, na parte interna da raiz. E tem o mesmo índice. Você observa que o índice aqui não apareceu. Quando o índice não aparece, porque o índice dessa raiz é 2. Então, o índice aqui é 2. Se fosse 3, a raiz seria cúbica e aí a gente não poderia omitir. Ele deveria aparecer. Então, toda vez que aparecer uma raiz, o índice dessa raiz é 2. Portanto, raiz de 3 e 5 raiz de 3 são radicais semelhantes. Por esta razão, tem o mesmo radicando e tem o mesmo índice. Então, vamos ver alguns exemplos com radicais. Então, observe aqui. Nós temos 3 raiz de 5 mais 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Ou seja, eu estou pedindo para somar e para subtrair, operar com esses 3 radicais. Primeira coisa que você vai observar. Será que pode ser feita a adição e a subtração? Então, vamos ver. Radicais são semelhantes. 5, 5, 5. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Mas nós vamos operar com todos os números? Não, isso é uma questão importantíssima. Você não opera com os números que estão dentro da raiz, com radicando. Opera com os coeficientes. Quem é coeficiente? O que é isso, professor? Coeficiente é o número que está acompanhando a raiz. Então, eu vou operar com esses números. Observe, 3 mais 6 menos 2. Operei só com os coeficientes. São os números que acompanham as raízes. E a raiz, ela vai ser conservada, o radical. Então, portanto, 3 mais 2, 9. 3 mais 2, melhor dizendo, né? 3 mais 6, 9. 9 menos 2, 7. Então, resultado dessa operação, 7 raiz quadrada de 5. Observe, quando nós vamos operar adição e subtração com radicais, não se mexe no número que está dentro da raiz. Vamos ver mais um exemplo. Observe aqui. Eu tenho menos 2 raiz quadrada de 2, mais 8 raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2. Portanto, nós temos uma adição e uma subtração. Podemos fazer? Essa é a primeira pergunta. Qual seria a sua resposta? Sim, professor, porque os radicais são semelhantes. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Mesmo radicando, o mesmo índice. Mexe no número que está dentro da raiz? Não. Conserva. Eu vou operar com os coeficientes. Então, menos 2, eu vou juntar com 8, e eu vou juntar, não tem nada aqui. Então, quando não tem nada, nós temos o número 1. Então, observando, menos 2 mais 8, 6. 6 menos 1, 5, e repete o radical. 5 raiz de 2. Então, observe bem você. Os radicais na adição e na subtração, não se mexe no número que está dentro da raiz. Nós operamos com seus coeficientes. Importante, quando uma raiz não tem coeficiente, então o coeficiente dessa raiz é 1. Muito bem, então você já está sabendo qual é o procedimento para se somar ou para subtrair radicais. Mas vamos ver outros exemplos. Observe aqui.
2 raiz de 50 mais raiz de 32. Você deveria falar assim, professor, não posso somar, porque os radicais não são semelhantes. E você tem razão, eles não são semelhantes. Mas por meio do processo da decomposição, ou seja, da fatoração, nós podemos transformar esses radicais em radicais semelhantes. Mas, professor, o que é decomposição? Então, observe bem. Vamos pegar o primeiro radicando, o 50. Vamos decompor em fatores primos. Então, 50 dá para dividir por 2, dá 25. 25 eu divido só por 5, dá 5. 5 eu divido por 5, dá 1. Então, decompor em fatores primos é fazer essa decomposição. Então, eu tenho 2 e tenho 5, que se repetiu duas vezes. Então, 5 elevado ao quadrado. Então, esta é a forma fatorada que a gente chama do número 50. Vamos fazer a mesma coisa com o número 32. Vamos pegar o 32 e vamos fatorar. 32 dá para dividir por 2, dá 16. 16 eu divido por 2, dá 8. 8 divido por 2 dá 4. 4 divido por 2 dá 2. 2 divido por 2 dá 1. Então, 32 foi fatorado todo, tendo como fator primo só o número 2. Aqui nós tivemos o 2 e o 5. Mas como nós estamos trabalhando com raiz quadrada, observe bem você como que nós vamos escrever esta fatoração para facilitar os cálculos. 2 ao quadrado, juntei um grupinho de 2. 2 ao quadrado, juntei mais um grupinho de 2, que multiplica 2. Esse 2 ficou sozinho. Daí você poderia me perguntar, mas professor, por que o senhor deixou ao quadrado? Ora, porque a raiz é quadrada. Se a raiz fosse cúbica, nós íamos fazer grupinho de 3. Né? Então, fizemos grupinho de 2. 2 ao quadrado, outro grupinho de 2. 2 ao quadrado, e 2 ficou sozinho. Então, do jeito que está, eu não posso somar. Mas eu posso tentar transformar esses radicais em radicais semelhantes. Mas como que eu faço essa transformação? Por meio da fatoração. Então, vamos voltar no exercício para ver como nós vamos fazer essa simplificação. Então, observe bem você. 2, 50. Mas como que ficou 50? 2 que multiplica 5 ao quadrado. Está lá dentro, a forma fatorada. Mais 32. Como que ficou 32 na forma fatorada mesmo? 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2. Não foi esses grupinhos que nós fizemos? Muito bem. Eu deixei destacado em azul para você observar que esses números em azul, eles serão simplificados. Então, esse 2 e esse 2 eu vou simplificar. Esse 2 com esse 2 com esse 2 também vou simplificar. Veja como que isso fica, então. Quem eu simplifico sai fora da raiz. Simplifiquei 2 com 2, 5 caiu fora. Olha ele aqui. E esse 2 permaneceu. Simplifiquei, esse 2 caiu fora. Esse 2 também caiu fora da raiz. E esse 2 permaneceu. Muito bem. Continuando, 2 que multiplica 5, mas por que esse 2 que multiplica 5? Ora, esse 5 sai da raiz e encontra o 2. Se ele encontra o 2, ele vai multiplicar o 2. Então, 2 vezes 5, 10. Aqui, esse 2 saiu da raiz e não encontrou ninguém. Esse 2 saiu da raiz e não encontrou ninguém. Então, eles se multiplicam. 2 que multiplica 2, 4, raiz de 2. Opa! Depois que nós fizemos a decomposição, ou seja, que nós fizemos a simplificação dos radicais, eles ficaram semelhantes. Então, atende a esta condição aqui, ó. Então, nós podemos, então, somar os coeficientes. 10 mais 4, 14, raiz quadrada de 2. Por favor, não vai querer fazer raiz de 2 mais raiz de 4. Vou repetir. Na adição e na subtração, não mexe com os radicandos. Mas vamos ver mais um exemplo para essa ideia ficar clara para você. Aqui nós temos 4 raiz de 27 menos 2 raiz de 75. Uma subtração, portanto. Posso fazer essa subtração? Se eu te perguntasse qual seria a resposta? Não, porque os radicais não são semelhantes. Então, nós vamos utilizar a decomposição para ver se esses radicais, por meio da simplificação, ficam semelhantes. Então, vamos pegar o 27 e vamos decompor em fatores primos. 27 não dá para dividir por 2, ou seja, não é divisível por 2. Então, comecemos por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1.
Eu vou fazer grupinho de 2, por que mesmo? Porque a nossa raiz é quadrada. Então, como que eu vou escrever o 27 na forma fatorada? Grupinho de 2, 3 ao quadrado, vezes um 3 que ficou sozinho. Pronto. Esta, então, é a fatoração do número 27. Vamos fazer a mesma coisa com o número 75. 75 não dá para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Dá por 3, deu 25. 25 dá por 5, dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, como que eu represento 75? Um 3 só e um grupinho de 2, 5. Então, 5 elevado ao quadrado. Esta é a forma fatorada do número 75. Vamos voltar para as raízes. Então, vamos colocar na forma fatorada. 27, 3 que multiplica 3 ao quadrado. A ordem aqui não interessa quem você vai colocar primeiro, tá? Menos 2, 75, como foi a fatoração de 75. 3 que multiplica 5 ao quadrado. Esses expoentes 2, eles serão simplificados. Então, 2 com 2 vai embora. Esse 3, ele pula fora da raiz, mas vai encontrar com um 4 aqui fora. Então, como vai ficar isso? Então, 3 saiu da raiz, encontrou um 4, vai multiplicar. Esse que eu deixei em azul, esse 2 com esse 2 vai embora. E esse 3 permanece. E esse 5 vai encontrar quem fora? O 2. Isso está escrito aqui embaixo. Ó. 3 saiu da raiz, encontrou o 4, multiplicou. 5 saiu da raiz, encontrou o 2 e multiplicou. Fazendo as multiplicações, nós temos 12 raiz de 2 e 10 raiz de 2. Ora, eles não eram semelhantes, mas depois que eu simplifiquei os radicais, observo, eles são semelhantes. Então, posso fazer a operação de subtração. Portanto, mexe só com os coeficientes. 12 menos 10, 2 raiz quadrada de 2. Então, nessa primeira tela, para ficar claro, nós trabalhamos com adição e subtração. Condição necessária, só para a gente fazer um pequeno resumo. Para somar ou subtrair, os radicais devem ser semelhantes. Se eles não são, nós podemos fazer a simplificação para torná-los semelhantes. Vamos ver agora a multiplicação e a divisão. Então, qual que é a condição necessária para multiplicar e dividir radicais? É necessário que eles tenham o mesmo índice. Então, observe. Raiz de 5 e raiz de 7, eles não são semelhantes, mas têm o mesmo índice, 2 e 2. Então, para multiplicar e para dividir, os radicais não precisam ser semelhantes, só precisam ter o mesmo índice. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui eu tenho 4 raiz de 3 que multiplica 2 raiz de 5. Vamos multiplicar os coeficientes e agora nós vamos multiplicar também os radicandos, diferente da adição e da subtração. Portanto, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 5, 15. Então, na multiplicação e na divisão, eu vou operar com os coeficientes e com os radicandos, diferente da adição e da subtração, que a gente opera só com os coeficientes. Vamos ver como que funciona uma divisão. 40 raiz de 50 dividido por 8 raiz quadrada de 5. Vamos fazer a divisão. 40 dividido por 8 está aqui indicado. E 50 dividido por 5. 40 dividido por 8, 5. 50 dividido por 5, 10. Portanto, o resultado, 5 raiz quadrada de 10. Então, qual é a condição para se multiplicar e dividir? É que os radicais têm o mesmo índice. E na multiplicação e na divisão, opera com os coeficientes e opera com os radicandos. Vamos ver a aplicação dessas operações no cálculo de área. Então, nós temos aqui a área de uma figura que é um quadrado. Você pode observar que esse quadrado tem 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. Claro, quadrado ele é um polígono que tem 4 lados congruentes. Congruentes quer dizer iguais. E para achar a área de um quadrado, basta que a gente faça lado vezes lado. Então, para achar a área de um quadrado, lado vezes lado. Ou seja, para eu calcular a área desse quadrado, vou fazer lado, 2 raiz de 3, que multiplica 2 raiz de 3. Então, a operação de multiplicação com os radicais, vou multiplicar os coeficientes, 2 vezes 2, e vou multiplicar os radicandos. Então, 2 que multiplica 2, 4. 3 que multiplica 3, 9.
E eu não vou deixar assim. Por que eu não vou deixar assim agora? Porque raiz quadrada de 9, todo mundo sabe que é 3. Então, nós vamos deixar raiz de 9, 3. A gente extrai a raiz quando é possível. E 3 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Então, a área desse quadrado é igual a 12 centímetros quadrado. Fala assim, professor, por que aqui o senhor extraiu a raiz de 9? E por que o senhor não extraiu a raiz de 15? Porque não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê 15. Então a gente diz que não tem raiz de 15. Da mesma forma, a raiz de 10. Não existe um número multiplicado por ele mesmo que dê 10. Você fala assim, muita gente desapercebidamente fala assim, professor, raiz de 10 é 5. Não, 5 vezes 5 é 25, não é 10. Então, quando você fizer um cálculo que for possível extrair a raiz, você pode extrair a raiz. Vamos ver a área de um retângulo. Então, nós temos um retângulo aqui. 2 mais raiz de 5 centímetros é o seu comprimento. E raiz de 3 é a sua altura, ou seja, a sua base e a sua altura. Como calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Aqui nós temos, então, que a base é 2 mais raiz de 5 e a altura é 3 mais a raiz de 5. Fazendo a indicação dessa área, raiz de 3, que multiplica 2 mais raiz de 5. A ordem que você colocar essa multiplicação, pouco interessa. E agora nós vamos ter que fazer esta multiplicação. E você poderia falar assim, professor, vai estar... agora é difícil. Não, agora não é difícil. Basta a gente aplicar a propriedade distributiva. Observe você. Então, raiz de 3 vai multiplicar 2, está aqui. E raiz de 3 vai multiplicar raiz de 5. Então, distribui a multiplicação. Raiz de 3 multiplica 2, raiz de 3 multiplica 5. Aqui eu só indiquei. Por favor. Não posso multiplicar um número, e são muitas regrinhas que você tem que ficar atento. Não posso multiplicar um radical por um número inteiro, então eu apenas indico essa multiplicação. Raiz de 3 que multiplica 2 vai ficar 2 que multiplica raiz de 3. Apenas indica. Raiz de 5 que multiplica raiz de 5. Opa, nós estamos multiplicando radicais aqui. Então eu posso fazer essa multiplicação, já que as raízes têm o mesmo índice. Conclusão. 2 raiz de 3, não faço nada com ela. E aqui, raiz quadrada de 15. Posso somar esses dois radicais? Não, porque eles não são semelhantes. Então, a gente deixa apenas indicado. Quero agradecer a sua atenção pela videoaula de hoje e até uma próxima.